Você sabia que os 12 apóstolos de Jesus enfrentaram destinos trágicos que moldaram a história do cristianismo? Enquanto muitos deles se tornaram mártires, dispostos a dar suas vidas pela fé, um dos mais próximos, Judas Iscariotes, ficou marcado como o traidor que entregou seu mestre por algumas moedas. Neste vídeo, vamos explorar os finais dramáticos de cada apóstolo, revelando como sua fé inabalável os levou a sacrifícios extremos. Prepare-se para descobrir histórias de coragem, traição e redenção que vão te surpreender até o último minuto. Sejam bem-vindos, este é o Mistérios da Bíblia. André foi um dos primeiros discípulos de Jesus e tem uma história interessante dentro do Novo Testamento. Ele nasceu em Betsaida, na Galileia, e era irmão de Simão Pedro. André, assim como Pedro, era pescador. Antes de seguir Jesus, André foi discípulo de João Batista, o profeta que preparava o caminho para o Messias. Como André conheceu Jesus? André estava presente quando João Batista apontou Jesus como o Cordeiro de Deus. Curioso e movido por sua fé, ele decidiu seguir Jesus imediatamente. Após passar um tempo com ele, André ficou tão impressionado que correu para contar a novidade a seu irmão Simão Pedro, levando-o a conhecer Jesus também. João 1:35-42. Por isso, André é muitas vezes lembrado como o primeiro chamado. André foi um evangelista ativo, sempre levando outras pessoas a Cristo. Além de ter apresentado seu irmão Pedro a Jesus, ele também teve um papel importante no episódio da multiplicação dos pães e peixes, quando foi ele quem encontrou o menino que tinha os 5 pães e 2 peixes. João 6:8-9. A multiplicação dos pães e peixes é um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Essa história começa quando uma grande multidão segue Jesus até um local deserto para ouvi-lo pregar e ser curada. Vendo que as pessoas estavam com fome e que não havia comida suficiente, Jesus decide alimentar a multidão de mais de 5.000 pessoas. Foi então que André trouxe até Jesus um menino que tinha apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Embora fosse uma quantidade insignificante para tanta gente, Jesus aceitou a oferta. Ele deu graças, partiu os pães e peixes e mandou que seus discípulos distribuíssem entre o povo. Milagrosamente, a pequena quantidade de comida foi suficiente para alimentar todos, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. André esteve presente em muitos momentos cruciais do ministério de Jesus, incluindo o Sermão da Montanha e a Última Ceia. Ele foi testemunha de milagres e ensinamentos importantes. Como André morreu? De acordo com a tradição cristã, André foi martirizado por pregar o evangelho na cidade de Patras, na Grécia. Ele foi condenado à crucificação, mas, por se considerar indigno de morrer como Jesus, pediu para ser crucificado em uma cruz em formato de X. A cruz de André, também chamada de Cruz de Cussata, ou Cruz de Santo André, tornou-se um símbolo associado a ele. A vida de André é marcada por sua fidelidade, simplicidade e disposição para seguir e servir a Jesus, sempre trazendo outros para perto de Cristo. Pedro, cujo nome original era Simão, nasceu na pequena cidade de Betsaida, localizada nas margens do Mar da Galileia. Ele era um simples pescador, uma profissão comum na região, e trabalhava junto com seu irmão André, o apóstolo antes mencionado. Ele tinha uma vida pacata, mas tudo isso mudaria quando ele cruzasse o caminho de uma pessoa especial: Jesus Cristo. O encontro com Jesus. Simão se tornou Pedro no momento em que Jesus entrou em sua vida. O primeiro encontro aconteceu de maneira inesperada. Enquanto Simão estava com seu irmão, Jesus os chamou dizendo: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4:19. Esse chamado transformou Simão em Pedro, e de pescador de peixes, ele se tornou pescador de almas. Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, e ao longo do tempo, desenvolveu uma relação muito próxima com ele. Na verdade, Jesus o considerava tão especial que lhe deu o nome de Pedro, que significa rocha, dizendo: "Sobre esta rocha edificarei a minha igreja." Imagine o impacto dessas palavras na vida de Pedro. Ele seria o alicerce da Igreja de Cristo. Pedro não foi apenas um seguidor de Jesus, mas um verdadeiro líder entre os apóstolos. Ele testemunhou milagres incríveis, como a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, e foi o único que teve coragem de andar sobre as águas, mesmo que tenha afundado logo em seguida por sua falta de fé momentânea. Mas Pedro também enfrentou desafios.
Talvez o momento mais marcante de sua trajetória tenha sido quando ele negou Jesus 3 vezes na noite da crucificação. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Lucas 22:34. E assim aconteceu. Esse foi um momento de queda para Pedro, mas não foi o fim. Após a ressurreição, Jesus o perdoou e restaurou sua fé, pedindo 3 vezes: Pedro, tu me amas? Após a ascensão de Jesus, Pedro se tornou o líder da igreja primitiva em Jerusalém. Ele pregou com ousadia e realizou muitos milagres em nome de Cristo. No livro de Atos, vemos Pedro curando enfermos, expulsando demônios e até ressuscitando mortos. Sua coragem e fé eram inabaláveis, e ele foi um dos primeiros a levar o evangelho aos gentios, abrindo o caminho para a expansão do cristianismo além das fronteiras de Israel. A morte de Pedro. Agora você deve estar se perguntando: como a vida de Pedro terminou? E é aqui que o mistério se intensifica. Segundo a tradição cristã, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Ele foi condenado à morte por crucificação, mas em um ato de humildade profunda, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Esse ato final de devoção e humildade imortalizou Pedro como um dos maiores mártires da fé cristã. Pedro começou sua vida como um simples pescador, mas se tornou uma figura central na história do cristianismo. Sua jornada, repleta de altos e baixos, nos mostra que até mesmo os mais falhos podem ser transformados pelo poder de Cristo. João ficou conhecido como o discípulo amado. Ele teve um papel central no Novo Testamento. Filho de Zebedeu e irmão de Tiago, João era pescador na Galileia antes de ser chamado por Jesus. E ele também foi um dos primeiros discípulos. Como João conheceu Jesus? João inicialmente também era discípulo de João Batista. Mas quando João Batista apontou Jesus como o Cordeiro de Deus, João e André começaram a seguir Jesus. A partir desse momento, João dedicou sua vida a Jesus, tornando-se um de seus seguidores mais próximos. Feitos importantes. João esteve presente em momentos cruciais, como a ressurreição da filha de Jairo e a agonia no jardim do Getsêmani. Ele foi autor de livros no Novo Testamento, sendo tradicionalmente considerado o autor do Evangelho de João, das 3 cartas de João e do temido e conhecido Apocalipse. Seus escritos são profundos em teologia e enfatizam o amor e a divindade de Cristo. João foi o único apóstolo presente na crucificação de Jesus. No momento da morte de Cristo, Jesus confiou sua mãe Maria aos cuidados de João, destacando a confiança especial que Jesus tinha nele. Como João morreu, João foi o único dos 12 apóstolos a não ser martirizado. Segundo a tradição, ele viveu até a velhice e morreu de causas naturais. Ele passou os últimos anos de sua vida em Éfeso, na Ásia Menor, e foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Sua morte teria ocorrido por volta do final do século I, sendo o último dos apóstolos a morrer. A vida de João foi marcada por sua profunda fé, amor a Cristo e sua contribuição teológica, sendo uma figura essencial para a compreensão do cristianismo primitivo. Tiago, o Maior. Tiago, também conhecido como Tiago, o Maior, foi um dos 12 apóstolos de Jesus e irmão de João. Tiago, junto com Pedro e João, formou o círculo mais próximo de Jesus, estando presente em momentos cruciais da vida e ministério de Cristo. Como Tiago conheceu Jesus? Tiago estava trabalhando como pescador quando Jesus o chamou, juntamente com seu irmão João. Eles estavam consertando suas redes no barco de seu pai, Zebedeu, quando ouviram o chamado. Sem hesitar, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Esse ato de fé demonstra a prontidão de Tiago em atender ao chamado de Cristo. Feitos importantes. Tiago foi um dos 3 discípulos que estiveram presentes em eventos muito significativos, como a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia no jardim do Getsêmani. Como Tiago morreu.
Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta de 44 depois de Cristo. Conforme relatado em Atos, sua morte foi um dos primeiros grandes atos de perseguição contra a igreja cristã nascente. Segundo a tradição, Tiago teria proclamado sua fé até o momento de sua execução, mostrando sua coragem e compromisso com a missão de Cristo até o fim. A vida de Tiago é marcada por sua proximidade com Jesus e sua disposição em sacrificar tudo pelo Evangelho. Como o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, ele foi um exemplo de fé e coragem, inspirando gerações de cristãos. Filipe foi conhecido por sua natureza curiosa e sua busca por entender mais profundamente quem era Jesus e o propósito de seu ministério. Como Filipe conheceu Jesus? Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Ele foi chamado diretamente por Jesus para segui-lo. Em João 1:43, vemos Jesus encontrar Filipe e simplesmente dizer: "Segue-me". Filipe prontamente obedeceu e, assim como André havia feito com Pedro, Filipe foi contar a seu amigo Natanael, também conhecido como Bartolomeu, sobre o encontro com o Messias, dizendo: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." Isso mostra sua natureza evangelística desde o início de sua caminhada com Cristo. Feitos importantes. O encontro com Natanael. Filipe desempenhou um papel crucial ao trazer Natanael a Jesus. Embora Natanael inicialmente tenha duvidado, dizendo: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?", Filipe respondeu com simplicidade e confiança: "Vem e vê." Esse ato de fé e evangelismo foi decisivo para a inclusão de Natanael entre os apóstolos. A curiosidade sobre o Pai. No Evangelho de João, Filipe mostra seu desejo de compreender mais profundamente quem era Deus e o Pai Celestial. Durante a última ceia, ele disse a Jesus: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta." A resposta de Jesus foi uma revelação poderosa sobre sua divindade. "Quem me vê, vê o Pai." Essa interação reflete o desejo de Filipe de ter um entendimento mais profundo da relação entre Jesus e Deus Pai. Como Filipe morreu? A tradição cristã sustenta que Filipe continuou seu ministério de pregação após a ascensão de Jesus, viajando para várias regiões, incluindo a Grécia e a Frígia. Ele teria sido martirizado em Hierápolis, na atual Turquia. De acordo com algumas tradições, Filipe foi crucificado de cabeça para baixo ou amarrado a uma cruz como parte de sua execução. Assim como outros apóstolos, ele entregou sua vida pela fé que professava e pelo evangelho que havia recebido de Cristo. A vida de Filipe é um exemplo de alguém que, desde o início, buscava levar outros a Jesus e entender mais profundamente sua divindade, mesmo em meio às suas próprias dúvidas e limitações humanas. Ele se destacou por sua prontidão em compartilhar o evangelho e por seu desejo de compreender o mistério da relação de Jesus com o Pai. Natanael, também conhecido como Bartolomeu, é lembrado por sua sinceridade e fé, além de ser uma figura importante na expansão do evangelho. Como Natanael conheceu Jesus? Natanael foi apresentado a Jesus por seu amigo Filipe, logo após este ter sido chamado para seguir o Mestre. Ao se aproximar de Jesus, Natanael foi surpreendido pelas palavras do Mestre que disse: "Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade." Natanael ficou impressionado e perguntou como Jesus o conhecia. Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo." Isso levou Natanael a declarar: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Esse encontro destacou a sinceridade de Natanael e a percepção de Jesus sobre o coração humano. Natanael foi um dos primeiros a fazer uma confissão pública de fé, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus e o Rei de Israel, logo no início de seu ministério.
Sua fé foi fortalecida pelo conhecimento profundo que Jesus tinha dele antes mesmo do primeiro encontro. Feitos importantes. Natanael também esteve presente quando Jesus apareceu aos discípulos à beira do mar da Galileia após sua ressurreição. Ele fazia parte do grupo que testemunhou o milagre da pesca milagrosa, quando, a princípio, não haviam pego nada durante a noite, mas, seguindo a instrução de Jesus, lançaram novamente as redes e pegaram uma grande quantidade de peixes. Essa aparição reforçou a fé dos discípulos e a missão de evangelizar o mundo. Como Natanael morreu. Assim como outros apóstolos, Natanael, Bartolomeu, seguiu o chamado de Jesus e pregou o evangelho em várias partes do mundo. A tradição cristã relata que ele levou a mensagem de Cristo para lugares distantes, incluindo a Índia e a Armênia. Natanael teria sofrido o martírio por sua fé. De acordo com algumas tradições, ele foi esfolado vivo e depois decapitado. Sua morte brutal demonstra sua dedicação inabalável ao Evangelho e sua disposição de dar a vida pela causa de Cristo. Mateus. Mateus, também conhecido como Levi, foi um dos 12 apóstolos de Jesus e é lembrado por ser o autor do primeiro evangelho no Novo Testamento. Sua vida passou por uma transformação radical ao conhecer Jesus, de cobrador de impostos a um dos principais evangelistas do cristianismo. Mateus era um cobrador de impostos, publicano em Cafarnaum, uma ocupação que o tornava uma figura impopular e desprezada entre os judeus. Os cobradores de impostos trabalhavam para o Império Romano, coletando impostos do povo, e muitos eram vistos como traidores e corruptos, enriquecendo às custas do sofrimento de seus compatriotas. Contudo, mesmo com essa reputação, Mateus foi escolhido por Jesus, mostrando que ele não fazia distinção entre as pessoas, chamando pecadores e marginalizados para segui-lo. Como Mateus conheceu Jesus? O chamado de Mateus é um dos episódios mais tocantes do Evangelho. Ele estava sentado na coletoria de impostos quando Jesus passou e disse apenas: "Siga-me." Imediatamente, Mateus deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Esse ato de deixar sua vida antiga demonstra a prontidão de Mateus para uma nova jornada espiritual, abandonando sua riqueza e posição social para se tornar discípulo de Cristo. Logo após sua decisão de seguir Jesus, Mateus organizou um grande banquete em sua casa, convidando outros cobradores de impostos e pecadores para que pudessem também conhecer o Mestre. Esse gesto mostra sua urgência em compartilhar a boa nova com aqueles que, como ele, eram considerados indignos pela sociedade, mas que Jesus acolhia com amor. Feitos importantes. Mateus escreveu o primeiro evangelho que leva seu nome. Este livro foi especialmente direcionado aos judeus e contém uma riqueza de referências ao Antigo Testamento, demonstrando que Jesus era o Messias prometido. O Evangelho de Mateus inclui importantes ensinamentos de Jesus, como o Sermão da Montanha, que inclusive temos um vídeo incrível sobre aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui nos cards caso queiram assistir. Ele também participou de eventos cruciais, como a crucificação e a ressurreição. Assim como os outros apóstolos, Mateus dedicou sua vida a pregar o Evangelho após a ascensão de Jesus. A tradição cristã diz que ele viajou para diferentes regiões, incluindo a Etiópia, Pérsia e Síria, levando a mensagem de salvação. Como Mateus morreu? De acordo com as tradições da Igreja, Mateus morreu como mártir por sua fé. Embora os detalhes exatos de sua morte variem entre as tradições, acredita-se que ele foi martirizado enquanto pregava o Evangelho em terras estrangeiras. Em algumas versões, ele teria sido morto por uma espada. Sua disposição para dar a vida por Cristo reflete seu compromisso inabalável com a fé que ele abraçou após seu encontro com Jesus. A vida de Mateus é um testemunho poderoso de transformação. De um homem rejeitado pela sociedade, ele foi chamado por Jesus para se tornar um dos pilares da Igreja. Seu Evangelho é uma das mais importantes fontes de ensinamentos de Jesus,
e sua história mostra que ninguém está além do alcance da graça divina. Mateus nos lembra que Cristo pode transformar qualquer vida, por mais perdida que pareça, em uma vida cheia de propósito e significado. Tomé é frequentemente lembrado como o apóstolo da dúvida, mas sua história vai muito além dessa característica. Conhecido por sua sinceridade e busca pela verdade, Tomé é mencionado em vários evangelhos, mas seu nome verdadeiro era Dídimo, que significa gêmeo em grego. Embora pouco se saiba sobre sua origem e vida antes de se tornar apóstolo, ele é frequentemente associado a uma busca profunda pela verdade e um desejo de entender plenamente os ensinamentos de Jesus. Como Tomé conheceu Jesus? Tomé se tornou um dos discípulos de Jesus e seguiu o Mestre durante seu ministério. Ele foi chamado por Jesus e fez parte do grupo que viu muitos de seus milagres e ouviu seus ensinamentos. O momento mais notável de sua história acontece após a ressurreição de Jesus, quando os outros apóstolos disseram a ele que tinham visto o Senhor. Tomé, no entanto, duvidou e exclamou: "Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei." Essa citação é o que lhe rendeu o título de Tomé, o Incrédulo. Feitos importantes: encontro com o Cristo ressuscitado. O relato da dúvida de Tomé se transforma em um poderoso testemunho quando Jesus aparece a ele uma semana depois. Tomé estava presente e teve a oportunidade de tocar as feridas de Jesus, o que lhe fez proclamar: "Senhor meu e Deus meu." João 20:28. Esse momento não apenas reforçou a fé de Tomé, mas também deixou um legado sobre a importância de crer mesmo sem ver, já que Jesus disse: "Bem-aventurados os que não viram e creram." João 20:29. Como Tomé morreu? A tradição sugere que Tomé pregou o evangelho em várias regiões, incluindo a Índia, onde muitos acreditam que ele fundou igrejas. Segundo a tradição, Tomé foi martirizado por sua fé, sendo perfurado com lanças ou espadas. Sua disposição em viajar para terras distantes e compartilhar a mensagem de Cristo demonstra seu comprometimento com a fé, superando as dúvidas que o marcaram em sua jornada. Tiago Menor. Tiago, filho de Alfeu, é uma figura menos conhecida entre os apóstolos, mas sua presença no grupo dos 12 discípulos de Jesus é significativa. Ele é frequentemente referido como Tiago, o menor, para diferenciá-lo de outros Tiagos mencionados na Bíblia. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre sua origem ou a vida antes de se tornar discípulo de Jesus. É possível que ele tenha sido um pescador, como muitos de seus companheiros, mas essa informação não é confirmada. Como Tiago conheceu Jesus? Tiago se tornou um dos 12 apóstolos após ser chamado por Jesus. O relato bíblico não detalha especificamente como ele se tornou discípulo, mas ele se juntou aos outros apóstolos em seu ministério. Como parte do grupo, Tiago teve a oportunidade de testemunhar os milagres de Jesus, ouvir seus ensinamentos e participar de momentos cruciais em sua vida. Como Tiago morreu, não existem registros detalhados sobre a morte de Tiago, filho de Alfeu, na Bíblia. A tradição cristã sugere que ele foi martirizado, mas as circunstâncias exatas de sua morte não são claras. Algumas fontes afirmam que ele pode ter sido crucificado ou apedrejado, mas essas informações são baseadas em relatos posteriores e não em evidências bíblicas diretas. Tadeu, também conhecido como Judas Tadeu ou apenas Tadeu, é uma figura interessante entre os 12 apóstolos de Jesus. Ele é frequentemente confundido com Judas Iscariotes, o traidor, mas Tadeu é distinto e tem sua própria identidade e papel na história do cristianismo. Tadeu é mencionado em algumas listas de apóstolos nos evangelhos, como em Mateus 10:3 e Marcos 3:18. Ele é descrito como filho de Tiago,
embora a identidade de seu pai não seja amplamente discutida nas Escrituras. Sua origem não é bem documentada, mas é geralmente aceito que ele era um judeu e possivelmente um pescador, assim como muitos dos outros apóstolos. Como Tadeu conheceu Jesus? Tadeu se tornou um dos 12 apóstolos quando Jesus o chamou para segui-lo. Embora não haja muitos detalhes sobre seu encontro inicial com Jesus, ele se juntou ao grupo dos discípulos e passou a testemunhar os milagres e ensinamentos do Mestre. Uma das passagens mais notáveis sobre Tadeu é encontrada em João 14:22, onde ele faz uma pergunta a Jesus durante a última ceia. Tadeu pergunta: Senhor, por que motivo te manifestarás a nós e não ao mundo? Esta pergunta revela seu desejo de compreender melhor a missão de Jesus e a relação entre ele e seus seguidores. Epístola de Judas. Embora não seja diretamente atribuída a Tadeu, a Epístola de Judas, no Novo Testamento, é tradicionalmente considerada como escrita por ele. Nesta carta, Tadeu exorta os cristãos a lutarem pela fé e a se manterem firmes diante das dificuldades e da corrupção que ameaçam a comunidade cristã. Essa epístola destaca sua preocupação com a fé e sua posição como defensor da verdade. Como Tadeu morreu? A Bíblia não fornece detalhes sobre a morte de Tadeu. Simão, também conhecido como Simão, o Zelote, é uma figura intrigante entre os 12 apóstolos de Jesus. Embora também não haja muitos detalhes sobre sua vida, sua inclusão no grupo dos discípulos destaca sua importância na propagação do Evangelho. Simão é frequentemente chamado de Zelote, o que pode indicar que ele pertencia a um movimento nacionalista judaico que desejava libertar Israel do domínio romano. O termo zelote significa zeloso ou entusiasta, refletindo a paixão de Simão pela causa judaica. Como Simão conheceu Jesus? Também não há muitos registros sobre como Simão conheceu o Senhor. Como Simão morreu? A Bíblia também não fornece informações detalhadas sobre a morte de Simão. A tradição cristã sugere que ele pode ter sido martirizado por sua fé. Judas Iscariotes é uma das figuras mais controversas e infames entre os 12 apóstolos de Jesus. Sua traição é um dos eventos mais lembrados na história do cristianismo, mas há muito mais sobre sua vida e seu papel que vale a pena explorar. Judas Iscariotes é mencionado nas listas dos apóstolos em Mateus 10, 4, Marcos 3:19 e Lucas 6:16. Ele é identificado como o filho de Simão, o que sugere que sua família era conhecida, mas as informações sobre sua origem e infância são escassas. O sobrenome Iscariotes pode indicar que ele era de Queriote, uma cidade na Judéia. Como Judas conheceu Jesus? Judas se tornou um dos 12 apóstolos quando Jesus o chamou para segui-lo. Assim como os outros discípulos, Judas teve a oportunidade de testemunhar os milagres de Jesus, ouvir seus ensinamentos e participar de eventos cruciais. Durante seu tempo com Jesus, ele ocupou o cargo de tesoureiro do grupo, encarregado de cuidar das finanças. Feitos importantes. O papel de tesoureiro. Como responsável pelo dinheiro do grupo, Judas teve acesso às doações e recursos utilizados para o ministério de Jesus. No entanto, a Bíblia também menciona que ele costumava roubar dos fundos, evidenciando uma fraqueza moral que se intensificaria com o tempo. A traição. O momento mais infame na vida de Judas Iscariotes é, sem dúvida, sua traição a Jesus. Em troca de 30 moedas de prata, Judas entregou Jesus aos líderes religiosos que procuravam capturá-lo. Ele levou os soldados até Jesus no jardim do Getsêmani e o identificou com um beijo, um ato que se tornou sinônimo de traição. Como Judas morreu? Após a traição, Judas ficou consumido pela culpa. Ele tentou devolver as moedas de prata aos sacerdotes, confessando que havia traído sangue inocente. No entanto, em vez de buscar perdão, ele se enforcou. Existem também relatos de que, após sua morte, seu corpo caiu e se despedaçou,
mas a principal narrativa é que ele terminou sua vida de forma trágica e solitária. Judas Iscariotes é uma figura que evoca sentimentos de repulsa. Sua traição não apenas levou à crucificação de Jesus, mas também serve como um aviso sobre as consequências do pecado e da ganância. Embora sua vida esteja marcada por esse ato de traição, a história de Judas nos lembra que cada um tem a capacidade de escolher o caminho que segue. O seu legado é um lembrete da importância da lealdade e da sinceridade na fé e nas relações humanas. Como vimos, os apóstolos de Jesus não apenas espalharam sua mensagem, mas também enfrentaram finais trágicos que refletem a profundidade de sua fé. Suas histórias de sacrifício e coragem nos lembram do preço que muitos pagaram por suas crenças. E enquanto Judas Iscariotes nos ensina sobre as consequências da traição, cada um dos outros apóstolos nos inspira a seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Se você ficou tocado por essas histórias e deseja explorar mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Até a próxima!